A humanidade inventou um conto de fadas perigoso. Acreditar que a bondade atrai desejo. Mentira! Nada seca mais o corpo, o olhar e o instinto do que um sorriso servil tentando comprar amor com gentileza. Porque bondade, no campo da sedução, raramente é virtude. É anestesia. É o cheiro de segurança, quando o que o instinto pede é risco. Quem já queimou os dedos no fogo da paixão sabe. Não foi com o bonzinho que a pele tremeu. E aqui está o incômodo. A bondade, quando oferecida como moeda de troca, não é pureza, é covardia disfarçada. É o grito silencioso de quem tem medo de rejeição e prefere domesticar o desejo em vez de encarar a selvageria do instinto. Pergunta simples. Em um quarto escuro, coração acelerado, quem desperta tesão? O cordeiro que pede desculpas por existir ou o predador que sabe o que quer? Não confunda, isso não é defesa da crueldade. É a constatação de que o jogo do desejo é feito de tensão, não de favores. A bondade, quando forçada, repele, porque revela fragilidade. Mostra alguém que não tem coragem de ser odiado e por isso jamais será intensamente amado. No fim, o bonzinho não é rejeitado porque é bom, é rejeitado porque é previsível. Porque nunca ameaça destruir a rotina confortável que mantém as pessoas meio vivas, meio mortas. E o desejo, cruel como é, só floresce no abismo entre o risco e a perda. A tragédia é que a bondade virou disfarce para impotência emocional. Quantos se escondem atrás de gestos dóceis porque não suportam a ideia de serem vistos como rejeitáveis? O bonzinho não oferece carinho, ele implora por validação. Ele se ajoelha diante de qualquer migalha de atenção, acreditando que ser útil é o mesmo que ser desejado. Mas no fundo, o que ele exala é cheiro de desespero. E nada apaga o tesão mais rápido do que a sensação de estar diante de alguém que faria qualquer coisa só para não ser abandonado. Existe uma covardia sutil nesse tipo de bondade. A covardia de nunca se mostrar inteiro, de nunca expor o próprio egoísmo, a própria raiva, a própria sombra. O bonzinho quer ser amado sem nunca arriscar ser odiado. Quer ser lembrado como necessário, quando na verdade se torna descartável. O desejo humano não nasce do conforto, nasce do contraste, da ameaça, do arrepio do imprevisível. Mas o bonzinho é previsível até no jeito de sofrer. Ele engole mágoas em silêncio, coleciona rejeições como troféus secretos e depois se consola dizendo que as pessoas não valorizam quem é bom. Essa é a ferida que dói. A bondade, usada como estratégia, é só um teatro patético para não encarar o próprio medo de ser invisível. E o mais cruel é que quanto mais alguém força essa máscara, mais um instinto alheio sente o gosto azedo do repúdio. A verdade é brutal. Ninguém deseja aquilo que já está entregue de bandeja. Jung chamaria isso de projeção da sombra. A atração nasce justamente do que ameaça, do que desafia, do que pode destruir. Nietzsche foi ainda mais cruel. Só amamos aquilo que pode nos ferir. O resto é simpatia, não é paixão. A bondade constante, a bondade compulsiva, não passa de castração disfarçada de virtude. É como oferecer um banquete feito só de açúcar. Na primeira colherada pode ser doce, mas logo enjoa, empapuça, provoca náusea. O instinto pede tempero, contraste, até veneno em pequenas doses. Porque o desejo humano é masoquista, precisa do perigo, do atrito, da tensão. E aqui está o golpe de ironia. O bonzinho acredita que é melhor do que o resto. Acha que está acima dos jogos de poder, quando na verdade joga o mais ridículo de todos,
O jogo da autopiedade. Tenta manipular o outro pela dívida moral. Olha como eu sou bom, agora você deve me amar. É chantagem travestida de pureza. Maquiavel já dizia que é mais seguro ser temido do que amado. No sexo e no desejo é ainda mais evidente. Quem desperta instinto não é o cordeiro que se oferece em sacrifício, mas o lobo que entra sem pedir licença. A verdade que ninguém gosta de admitir, a bondade, quando usada como armadura, não inspira tesão, inspira pena. E pena nunca levou ninguém para a cama. O problema da bondade não está em ser bom, mas em ser domesticado. O instinto humano não nasceu para o pasto, nasceu para a caça. Mas a sociedade, em sua obsessão por controle, fabrica cordeiros obedientes e chama isso de virtude. O resultado? Pessoas que confundem bondade com submissão, desejo com caridade, sexo com recompensa por bom comportamento. Na linguagem de Jung, esse teatro é recusa em integrar a sombra. Aquele que rejeita sua própria agressividade, seu egoísmo, seu desejo bruto, acaba projetando uma versão mutilada de si mesmo, dócil por fora, mas cheio de rancor escondido. Essa bondade compulsiva é vício, é droga para o ego. Cada ato bonzinho é mais uma dose de autoilusão para evitar o confronto com a verdade, o medo de ser insignificante. E é por isso que o desejo o repele. O arquétipo do amante não é o servo fiel, mas o transgressor. A energia erótica sempre esteve ligada ao risco, ao caos, à quebra de limites. O bonzinho, no entanto, se orgulha da própria castração e espera ser premiado por ela. É como esperar aplausos por nunca ter vivido. No fundo, o repelente não é a bondade em si, mas o vazio espiritual que ela esconde. A máscara de pureza que grita, não sou inteiro, só sou aceitável. E nada é menos erótico do que alguém que tem medo de ser inteiro. Quantas vezes a bondade não passou de uma desculpa mal ensaiada? Quantas noites foram gastas acreditando que ser útil, ser gentil, ser paciente, seria o suficiente para acender desejo em alguém? E no fim, o que restou foi o silêncio do telefone, a mensagem ignorada, a cama vazia. Não é curioso como o mundo insiste em aplaudir essa postura, mas na prática ninguém a deseja. Talvez doa admitir que a bondade nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre si, sobre o medo de ser rejeitado, sobre a necessidade desesperada de ser visto como diferente, melhor. É fácil bancar o santo quando, na verdade, o que se deseja é ser adorado como Salvador. E aqui vai a pergunta incômoda. Será mesmo bondade ou é só vaidade com uma auréola torta? Porque se toda a generosidade desaparece quando não vem a recompensa esperada, então não era bondade, era comércio emocional barato. Olhar para isso é como se ver nu diante do espelho. Perceber que a suposta pureza não passa de medo disfarçado, que o sorriso gentil é uma máscara costurada com pavor de rejeição. E nada fede mais ao desejo do que o cheiro de carência tentando se passar por virtude. No fundo, a bondade que repele não é falha moral, mas confissão. Uma confissão pública de que nunca se teve coragem de ser inteiro, apenas agradável. Eis a revelação incômoda. A bondade não é repelente sexual porque o mundo é cruel, mas porque o desejo é honesto demais para se deixar enganar. O instinto não negocia com máscaras. Ele fareja medo, detecta submissão, rejeita a falsidade como o corpo rejeita veneno. A carne quer verdade, mesmo que essa verdade seja sombria, agressiva, até perigosa. O que atrai não é a promessa de segurança, mas a sensação de ser tragado para fora da rotina. É o caos em forma de olhar. É o risco em forma de toque. O desejo, no fundo, é espiritual. Ele pede inteireza. Quem esconde a sombra atrás de gestos dóceis se torna incompleto.
E o incompleto nunca desperta paixão, apenas compaixão. Aqui está a parte brutal. Ninguém deseja a versão domesticada do outro. O que prende, o que queima, é justamente a parte indomável. O ego cru, a raiva contida, a fome disfarçada. A bondade, quando usada como armadura, mata a tensão erótica, porque elimina a ameaça. Sem risco, não há desejo. Sem sombra, não há fogo. Talvez seja por isso que tantos bons permanecem sozinhos, murmurando que as pessoas preferem quem as maltrata. Não. As pessoas preferem quem tem coragem de ser inteiro. E quem é inteiro nunca oferece apenas bondade. Oferece também o perigo que a mantém viva. No fim, a bondade que se vende como virtude é apenas a covardia que se fantasia de pureza. Não é a doçura que repele, mas a mentira que fede por baixo dela. O desejo é um juiz implacável. Rasga máscaras, humilha certezas, escolhe o que é inteiro e descarta o que é editado. É por isso que os bons se tornam invisíveis. Não porque o mundo é injusto, mas porque o instinto não aceita esmolas emocionais. Talvez o mais cruel seja admitir que a verdade estava sempre escancarada. O amor nunca nasceu no campo da obediência, mas no campo da ameaça. O tesão nunca floresceu no jardim das regras, mas no terreno baldio, onde as sombras se encontram. O resto é conto de fadas para quem ainda precisa dormir tranquilo. E aqui fica o manifesto. Parem de fingir que bondade é sedução. Bondade é conforto, e conforto é anestesia. O desejo pede veneno, pede risco, pede o gosto do abismo. A bondade como moeda de troca é apenas a lápide onde muitos enterram a própria intensidade. Se essa verdade incomodou, é porque ela tocou a ferida que sempre esteve aí. Então, deixa o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Não para me agradar, mas para lembrar, toda vez que apertar o play, que a vida só começa quando o teatro da bondade acaba.